Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao Lar de Fabiano de Cristo, para mais um momento de reflexão. Estamos utilizando o livro Opinião Espírita, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. E o capítulo de hoje é o capítulo 49, cujo título é Testamento Natural. Ele faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 15. E ele nos fala o seguinte: por muito aspire o homem ao isolamento, pertencerá a ele a coletividade que lhe plasmou o berço, da qual recebe influência e sobre a qual exerce influência a seu modo. Alguém pode, sem dúvida, retirar-se da atividade cotidiana com pretexto de garantir-se contra os erros do mundo, mas enquanto respira no mundo, ainda que não o deseje, prossegue consumindo os recursos dele para viver. Qualquer pessoa, dessa forma, deixa ao desencarnar a herança que lhe é própria. No que se refere às posses materiais, há no mundo testamentos privados, públicos, conjuntivos, compativos. Entretanto, as leis divinas escrituram igualmente aqueles de que as leis humanas não cogitam. Os testamentos naturais que o espírito reencarnado lega aos seus contemporâneos através dos exemplos. Aliás, é preciso recordar que não se sabe a rigor de nenhum testamento dos miliardários do passado que ficasse no respeito e na memória do povo, enquanto que determinados gestos de criaturas desconsideradas em seu tempo são religiosamente guardados na lembrança comum. Apesar do caráter semilendário que lhes marcam as personalidades, vale anotar que ninguém sabe para onde teriam ido os tesouros de Creso, o rei, ao passo que as fábulas de Esopo, o escravo, são relidas até hoje, com encantamento e interesses quase 30 séculos depois de ideadas. A terra, que mudou de dono várias vezes, não é conhecida pelos inventários que lhe assinalaram a partilha, e sim pelas searas que produz. Ninguém pode esquecer, notadamente, o espírita que, pela morte do corpo, toda criatura deixa a herança do que fez na coletividade em que viveu, herança que, em algumas circunstâncias, se expressa por amargas obsessões e débitos constringentes para o futuro. Viva cada um de tal maneira que os dias porvindouros lhes bendigam a passagem. Queira ou não queira, cada criatura reencarnada nasceu entre dois corações que se encontram por sua vez ligados a certa família. Família que é célula da comunidade. Cada um de nós responde mecanicamente pelo que fez a humanidade na pessoa dos outros. Melhoremos tudo aquilo que possamos melhorar em nós e fora de nós. Nosso testamento fica sempre, e sempre que o mal lhe orienta os caracteres, é imperioso recomeçar o trabalho a fim de corrigi-lo. Ninguém procure sonegar a realidade, dizendo que os homens são como as areias da praia, uniformes e impessoais, agitados pelo vento do destino. A comunidade existe sempre, e a pessoa humana é uma consciência atuante dentro dela. Até Jesus obedeceu a semelhante dispositivo da vida, espírito identificado com o universo, quando no mundo nasceu na Palestina, e na Palestina teve a pátria de onde nos legou o Evangelho por testamento divino. Esse texto faz referência a uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde São Luís responde a Allan Kardec que diz que o homem pode perfeitamente transmitir depois de sua morte do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus,
que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de o gozar. Falando assim do testamento, da fortuna amealhada pelos pais quando é deixado em testamento aos filhos. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. Tem uma passagem que Jesus fala que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Uma das maiores provas a que podemos passar quando encarnados é a prova da riqueza. Porque neste momento, ao invés de distribuirmos riqueza e tornarmos os nossos irmãos que estão próximos a nós menos desfavorecidos, acabamos entendendo de forma equivocada este momento e acabamos por guardar estes recursos, criando grandes fortunas sem distribuir o que pelo menos seria o supérfluo para nós e tão necessário para os que nada têm. Nesse momento, com essa mensagem, nós somos questionados até que ponto é necessário guardarmos fortuna. Se tudo o que temos e usufruímos na terra é propriedade de Deus e Ele nos empresta para que consigamos desempenhar as nossas atividades e passarmos pelas nossas provas aqui na terra. Até que ponto é necessário guardarmos grandes fortunas com o intuito de deixarmos para os nossos filhos, que gostaríamos de deixar os nossos filhos em uma situação confortável quando então nós não estivermos mais encarnados. Até que ponto isso é correto? E até que ponto os nossos filhos, recebendo essa grande fortuna, darão valor a ela? Por isso que muitas vezes, quando não se tem o esforço para se conquistar os bens materiais, eles escapam tão facilmente das nossas mãos. Será que não seria muito melhor nós legarmos o testamento moral para os nossos filhos, o testamento espiritual, o testamento das virtudes, do desenvolvimento das virtudes, ensinando os filhos, assim como nós, a buscar o pão de cada dia, a valorizar o trabalho e os recursos que chegam às suas mãos? Pensemos nisso, meus irmãos. Muitas vezes a fortuna nos é dada para que possamos distribuir trabalho com nossos irmãos. Não esmola, mas trabalho, porque desta forma estaremos dividindo a riqueza com dignidade. Que possamos pensar mais profundamente nas mensagens que o Mestre Jesus nos passou, através desses amigos espirituais que trazem nessas mensagens o esclarecimento tão necessário às nossas almas. Que possamos colocar em prática esses ensinamentos e enxergar com olhos de ver os irmãos que se encontram ao nosso lado. Que essa mensagem possa tocar o nosso coração neste momento tão delicado em que nosso planeta está vivendo.
Que possamos ter uma semana tranquila, vivendo em paz. Que assim seja.